O potencial de limpeza de diferentes surfactantes é tema de dissertação no programa de pós-graduação em Química Inorgânica da UFMG. Pesquisa de mestrado na Faculdade de Letras da UFMG estuda as especificidades da tradução de peças teatrais. Está no ar o Logia! Olá, seja bem-vindo ao programa Logia. Os movimentos pela valorização dos cabelos crespos e cacheados têm demandado, nos últimos anos, por produtos e técnicas de lavagem menos agressivas aos fios. Em dissertação realizada no programa de pós-graduação em Química Inorgânica da UFMG, a pesquisadora Larissa Caminhas analisou diferentes agentes surfactantes do mercado para entender seu potencial de limpeza e dano. Entenda mais na nossa reportagem. Os shampoos são mesmo capazes de retirar todas as impurezas dos nossos cabelos? A pergunta foi a motivação de estudo desenvolvido na UFMG. A pesquisa avaliou as técnicas de low poo, limpeza usando pouco shampoo com espuma, no poo, limpeza sem shampoo com espuma, e a water only, limpeza com água e produtos naturais. Eu comecei a fazer a transição capilar em 2014, enquanto eu estava no intercâmbio, e eu percebi que cuidar de um cabelo cacheado é mais complexo do que a gente imagina. E para isso existem várias técnicas. Isso que me motivou a fazer essa pesquisa, para mostrar para as pessoas que é possível estudar de uma maneira laboratorial o que acontece na vida real, para poder responder muitas dúvidas que eu via acontecendo nas redes sociais e no YouTube. Se realmente os shampoos danificam tanto os fios, se um shampoo mais leve é capaz ou não de retirar silicones do cabelo, parafinas, os próprios óleos vegetais. Se o condicionador é capaz de limpar os fios que são sujos apenas pelo sebo capilar. Na metodologia, os cabelos foram sujados com óleos naturais, parafinas e silicones e depois submetidos a testes com diferentes classes de surfactantes, agentes de limpeza presentes em shampoos e em alguns condicionadores. Testamos um de cada uma das classes de surfactantes, um surfactante aniônico, um surfactante anfótero e um surfactante não iônico, a respeito da limpeza desse cabelo. Então foram feitos testes de imersão, em que o cabelo ficava sob agitação na solução do surfactante durante 50 minutos, e testes de fricção, em que se simulava uma lavagem mais agressiva do fio. E aí esse cabelo ele foi testado utilizando uma técnica que nós utilizamos muito aqui na Química, que é o infravermelho, com o ATR, que é um módulo desse equipamento. Então foi possível analisar se ainda existia resquício do agente condicionante após a limpeza. E isso foi o que nos mostrou qual surfactante foi capaz de limpar qual sujeira. A pesquisa de Larissa vem para cobrir um vazio teórico. Não há, na literatura científica, muitas pesquisas sobre o poder de atuação dos surfactantes nos cabelos. O que a gente tem muito é em redes sociais, empírico, YouTube, relatos de pessoas que já fazem a técnica há muito tempo ou que começaram e não deu certo. Eu busquei muito livros a respeito da estrutura do fio, a respeito do cabelo em si e como ele interage com os agentes condicionantes, com os próprios surfactantes. Através da pesquisa, eu percebi que a parafina e o silicone, apesar de na teoria encontrada em redes sociais, eles terem um comportamento muito distinto, a parafina se ligar muito mais ao fio do que o próprio silicone, na prática o que eu encontrei foi que eles basicamente eram a mesma coisa em questão de afinidade ao fio. Inclusive o silicone se mostrou aderir mais aos fios do que a própria parafina, o que na teoria era o contrário. E isso é algo preocupante porque nenhum dos dois foi capaz de ser retirado por imersão com nenhum dos surfactantes que eu testei. O acúmulo de agentes condicionantes nos cabelos pode causar o efeito contrário do que o prometido pelas técnicas de lavagem. Ao invés de macios e sedosos, os fios podem ficar pesados e com má aparência. Para as pessoas que já fazem as técnicas de no e low poo e water only, ou que desejam fazer, o que eu mais sugiro é atenção ao rótulo,
atenção ao que está escrito de fato na composição do produto, não necessariamente o que está escrito na frente. E tomar muito cuidado principalmente com os silicones, porque eles são liberados, mas eles são de difícil retirada, difícil remoção dos fios. Então é preciso ter mais cautela, ser mais atencioso. A tradução de peças teatrais vem com grande responsabilidade, a adaptação do texto e a conservação dos aspectos políticos das obras originais. Em dissertação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFMG, a pesquisadora Amanda Bruno toma a peça italiana Tutta Casa, Leto e Chiesa e suas traduções para o português como base para discutir essas questões. Obrigada pela presença e seja bem-vinda ao estúdio, Amanda. Primeiramente, eu gostaria de perguntar de onde veio o seu interesse por estudar tradução de peças teatrais no seu mestrado e qual a diferença de traduzir peças teatrais e traduzir textos de prosa. Olá, primeiramente muito obrigada pelo convite para falar sobre a minha dissertação, que é um trabalho que me é muito caro. O interesse por essa pesquisa surgiu, acho que, a princípio de interesses pessoais. Assim, há muitos anos eu me interesso por tradução, acho que desde que eu estava no ensino médio. E também há muitos anos eu me interesso por teatro. Eu já fiz alguns cursos tanto de atuação como de dramaturgia, desde que eu estava no ensino médio. Foi algo que eu fui deixando de lado durante a graduação, até que eu conheci o trabalho da professora Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, que é aqui da Letras também, que trabalha justamente com a especificidade da tradução para o teatro e tem um grupo de pesquisa sobre esse tema, que é o GTT. E a partir daí eu fui me interessando cada vez mais por juntar essas duas áreas que são do meu interesse, a tradução e o teatro, por entender também que faltam pesquisas no Brasil que abordem a especificidade da tradução de teatro. Muitas vezes ela é considerada apenas como uma tradução de literatura e por isso nem tão adequada ao palco. Às vezes ela é tratada como uma tradução para uso imediato no palco e por isso acaba não gerando uma publicação, enfim. E fui percebendo que é preciso que essas duas coisas estejam cada vez mais presentes na prática também da tradução de teatro, não apenas na pesquisa, para que a gente possa traduzir textos que sejam muito adequados para o palco, que funcionem no palco, que tenham moralidade fluente na nossa língua, mas que ao mesmo tempo também possam virar publicações, virar obras de referência sobre um autor no Brasil, enfim. Você tomou como objeto de pesquisa para o seu trabalho a peça Tutta Casa, Leto e Chiesa, do Dario Fo e da Franca Rami, certo? Isso. Do que se trata esse texto? Olha, é uma peça que foi escrita em 77, na Itália, num contexto de efervescência política muito grande, e que aborda temas feministas. A Franca Rami não gosta tanto de se dizer feminista, mas ela acompanhava os movimentos, tanto ela como Dario Fo eram autores que estavam próximos mesmo das demandas populares da época e que fizeram as próprias peças em contato com movimentos feministas, com movimentos operários, com ocupações, etc. E esse texto é um conjunto de monólogos que varia, inclusive, em número de monólogos. Eu acabei preferindo traduzir 6 monólogos, que foi também a forma como eles foram publicados nas versões mais recentes na Itália, que abordam a condição da mulher, de diferentes mulheres, na verdade. Então, as protagonistas são a dona de casa, a operária, que tem uma jornada tripla, porque ela é mãe, ela é esposa e ela é trabalhadora. A mãe que desiste de ser mãe, de ser esposa e vai morar com os hippies em uma comunidade alternativa. E até mesmo Medeia, que aparece numa versão curta e muito estilizada do texto de Eurípides. Qual foi o seu objetivo com essa pesquisa? Olha, eu tinha vários objetivos. O mais geral, claro, acho que é contribuir para a consolidação dos estudos de tradução de teatro. E aí, pensando nos mais específicos, eu queria entender como se deu a chegada desse texto no Brasil, tanto em qual contexto ele foi traduzido, como quais escolhas permearam a tradução
feita pelo Roberto Vignati e pelo Michele Piccoli, que foram os tradutores aqui no Brasil. Queria entender também por que certas escolhas tradutórias foram feitas, o que influenciou esse tipo de escolha. E à medida que eu fui pesquisando a tradução brasileira, que se chama Brincando em Cima daquilo, foi me dando vontade de retraduzir a peça, porque eu entendi que depois de tantos anos, é uma tradução dos anos 80, ela merecia ganhar outra cara no Brasil. E aí um dos objetivos acabou sendo também a retradução desses monólogos para o português. E para fazer esse trabalho, como que foi essa metodologia? Como que você trabalhou? Olha, a metodologia foi diferente, né, claro, para a parte de tradução e para a parte de análise da tradução. Eu trabalhei com alguns autores que consideram a tradução de forma geral, como a Susan Basne, o Mechanic, o Patrice Pavi, na verdade, ele trabalha com a especificidade da tradução teatral, o Berman, que também trabalha com assuntos tradutórios em geral, e fui utilizando conceitos que eles elaboraram para estudar a tradução e aplicando-os à tradução de teatro. Acabei usando também muitos conceitos da Teresa Virginia, que é aqui da UFMG, que tem pesquisado isso há alguns anos e tem pesquisas muito importantes, e acabei adotando uma espécie de pesquisa comparatória também. Eu comparei o original italiano com o texto traduzido para o português, fiz tabelas, fui tentando entender quais eram o que acontecia mais de uma vez, assim, que tipo de estratégia tradutória era recorrente, e fui tentando entender os motivos também. Aí eu acabei percebendo que grande parte dos assuntos que eram mais feministas eram deixados de lado, que os cortes eles acabavam acontecendo nos momentos em que a protagonista afirmava claramente a sua posição política, e que outras coisas, por exemplo, histórias de amor entre a protagonista e outra pessoa, não recebiam esses cortes. Por outro lado, a metodologia da tradução foi uma metodologia que é usada pelo GTT, que é uma metodologia de trabalhar com texto oral. Então, eu me inspirei na Beth Rabet, que é tradutora de Pirandello, que traduzia gravando. E eu fiz a mesma coisa, eu traduzi gravando a princípio, a primeira versão, uma tradução simultânea, praticamente, em voz alta. Depois eu transcrevi e aí fui fazendo várias modificações. E embora muitas modificações eu tenha feito no texto escrito ou comparando os textos, a versão final ela só foi definida a partir da oralidade de novo. Então, quando era possível falar aquele texto e ele funcionava, aí sim ele estava bom. Quando você aborda a questão da tradução, você cita que o texto traduzido não deve ser equivalente ao original, mas sim homólogo a ele. O que isso significa? A questão da equivalência, eu acho que ela é, ao mesmo tempo, um sonho de todo tradutor e a frustração de todo tradutor, porque é impossível a gente recriar um texto igual em outra língua, em outra cultura, em outra época, enfim. Um texto que não tem as condições de partidas iguais, ele não tem como ter as condições de chegada iguais. A ideia de criar um texto homólogo é a ideia de tentar recriar a poética do texto de partida no texto de chegada. Então, não mais você ter uma poética que seja igual, mas entender como aquela poética pode ser recriada em português. No Brasil, em 2019, no contexto cultural, político que a gente vive. É uma questão mais de entender como transformar uma poética em outra poética que guarde semelhanças com a poética do texto de partida, do que de querer manter a mesma poética em outra língua, em outro contexto. Você também menciona na dissertação que as traduções geralmente são feitas por duas áreas, pelo teatro e pelos profissionais de letras. O que tem de diferente entre esses dois modelos de tradução? Normalmente as traduções feitas pelo teatro, elas são traduções feitas diretamente para uma montagem. E aí muitas vezes não há um profissional que cuida especificamente da tradução, muitas vezes é o próprio diretor ou um ator. Eu conheço um caso em que foi a mãe de um dos atores que fez a tradução. Enfim, não é um profissional que vai necessariamente cuidar disso,
e muitas vezes ele já faz a tradução pensando na montagem. Então, já em uma estética pré-definida, que é de montagem, não necessariamente do texto, de partida, enfim. O que não quer dizer que os resultados sejam ruins. Muitas vezes são resultados ótimos para a cena, mas que fazem com que a tradução ela seja ainda mais efêmera. A gente da tradução não acha que uma tradução é muito duradoura, de toda forma, mas a tradução acaba sendo a tradução com o olhar daquela montagem já. Então, uma tradução muito específica para uma situação. Por outro lado, os profissionais de letras, muitas vezes, eles são muito preciosistas com o texto e esquecem a montagem. E aí traduzem, muitas vezes, muito preocupados com minúcias de sentido ou de intenção do autor, etc., e esquecem da parte da oralidade. Às vezes, assim, coisas que parecem muito indiferentes, assim, por exemplo, a quantidade de notas de rodapé, mas que, na verdade, fazem toda a diferença. Se você precisa de uma nota de rodapé para entender uma coisa, você está dizendo, praticamente tirando o direito do espectador de entender, porque o espectador não vai ver essa nota de rodapé, enfim. Então, eu acho que o que a gente precisa mais é tentar equilibrar, tanto os profissionais de teatro, talvez, terem um pouco mais de olhar para o texto, quanto os profissionais da letras terem um pouco mais de olhar para a montagem. Ou então, manter cada um com o seu olhar, mas fazer com que eles trabalhem em conjunto, porque os resultados podem ser muito mais potentes, tanto para a parte escrita quanto para a parte cênica. Você fez uma tradução da peça na dissertação. Qual que é a diferença da tradução feita por você e as traduções feitas para montagem no Brasil? Nossa, isso é difícil de dizer porque, enfim, falar do trabalho do outro e falar do meu trabalho são dois pontos de vista muito diferentes, né? Mas eu acho que a tradução que foi feita pelo Vignati e pelo Piccoli é uma tradução dos anos 80. Então, é uma tradução de um contexto político, de arrefecimento das lutas, de redemocratização no Brasil, que, por um lado, é uma grande conquista, claro, mas, por outro, faz com que a pauta política ela saia do dia a dia, da necessidade imediata, da necessidade de reafirmar, e o teatro tenda a se aburguesar um pouco mais, enfim. E a minha tradução é uma tradução de 2019, que é o momento em que a gente se vê com a necessidade de voltar para a luta política, de questionar coisas que pareciam consolidadas, mas não estão. Então, eu acho que é uma diferença de época, a princípio. Também em relação ao texto de partida italiano. O texto é de 77, mas ele foi publicado em diferentes versões. Então, era um texto que, na Itália, continuava a mudar a cada apresentação, porque o Dario Fo e a Franca Rame improvisavam muito, e a Franca, principalmente, depois de cada apresentação, ela anotava, reescrevia o texto, às vezes escutando as gravações para entender o que tinha dado certo, onde que tinha muita risada do público, onde que o público tinha se sentido menos tocado pelo texto, enfim. Então, era um texto que estava sempre sendo refeito. Então, em 84, não tinha como eles traduzirem uma versão que fosse uma versão que tivesse sido trabalhada por 20 anos daquele texto, que foi o que eu pude fazer por causa do distanciamento mesmo. Infelizmente, o Dario Fo e a Franca já faleceram, então eles pararam, né, de mexer nesse texto. Então, eu pude traduzir a versão que é a última que foi publicada. Para a gente encerrar, então, Amanda, eu gostaria de saber as conclusões que você tirou desse trabalho e quais as suas perspectivas para a tradução de textos teatrais no Brasil agora. As conclusões acho que foram várias, mas um pouco inconclusivas também. Foi possível perceber como, de fato, cada tradução diz muito do próprio momento histórico, não existe uma tradução neutra, não existe o tradutor neutro. O tradutor de teatro, ele acaba tendo que se parecer também com outros profissionais do teatro, a gente acaba tendo que ser um pouco diretor, um pouco dramaturgo, um pouco ator também ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é fundamental investigar mesmo como se deram os processos de criação da obra para tentar recriar essa poética em português. Foi algo que eu acabei fazendo e que me deixou muito feliz, assim, de usar uma língua esquisita, por exemplo, no texto de Medea, porque é um italiano esquisito,
no texto de partida, ou de fazer um prólogo, porque eles faziam prólogos para explicar os textos, e aí um dos textos especificamente falava de um contexto político que os italianos hoje não entendem. Então não tinha como eu traduzir cortando, mas também não tinha como eu traduzir e dizer, o público que se vire, que pesquise depois. Então eu acabei tendo que criar um prólogo. Como a gente pode aprender a traduzir a partir dos processos criativos ou das concepções estéticas, dramatúrgicas da pessoa, ou dos autores que a gente está traduzindo. Senti que há uma necessidade enorme de se estudar mais a tradução de teatro, de investigar o que foi feito também, porque muita coisa foi feita, e isso eu descobri indo em arquivos para achar essas traduções para o português. A gente às vezes tem a impressão de que vários textos não foram traduzidos porque eles não foram publicados, mas na verdade isso é um mérito muito grande do pessoal de teatro. Eles traduziram muito, muito mesmo, e isso está em arquivos, em bibliotecas, etc. E é preciso investigar também para trazer isso à tona, para dar o devido mérito ao trabalho que as pessoas fizeram, enfim. Acho que a gente está num momento bonito de olhar para a tradução de teatro, entender como ela foi feita no Brasil e querer incidir também nesse processo para que ela seja feita de uma forma cada vez melhor, cada vez mais própria mesmo para o que é o teatro, assim. O texto de teatro especificamente, que é realmente uma interface muito grande entre o teatro e as letras, então a gente tentar deixar a prática tradutória cada vez mais adequada para o que é um texto, mas também é uma montagem, é o potencial de ser um encontro, etc. Amanda, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela sua pesquisa. E o Logia desse mês acaba agora. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.